Salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. Hoje nós vamos falar de phrasal verbs, vamos continuar falando. No vídeo passado nós falamos de alguns verbos relacionados a preposições específicas, né? Se não me engano foi up e away, não tenho certeza, acho que foi isso. Tá vendo? Eu nem lembro o que eu gravei. Foi o back e away. Foram os tópicos que eu abordei no último vídeo. Hoje nós vamos continuar, mas vendo outras preposições. E eu vou retornar em uma parte 2, referente ao vídeo anterior, porque o vídeo anterior teve parte 1 e vai ter parte 2, tá? Mas esse vídeo vai ser sobre outros tipos de combinação de verbo. Vamos lá. Bom, resumidamente, né? Eu sempre falo no início do vídeo, quando eu introduzo esses temas. O que são os phrasal verbs? Phrasal verbs são combinações de verbos com preposição, né? E nós vamos aqui marcá-las em vermelho quando elas forem observadas aqui nas frases, né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos e na medida que precisarmos, vamos abordar o significado desse phrasal verb, bem como o contexto na frase, alright? Don't wait for me. I don't want to hold you up. Então, aqui nós temos uma combinação, ó. Don't wait for me. Quando eu começo frases com don't, significa que eu tenho uma frase, digamos assim, no imperativo negativo. Você está, como digamos assim, dando uma ordem, né? Ou falando para a pessoa não fazer alguma coisa. Por exemplo, don't open the door. Não abra a porta, né? Então, aqui é a mesma coisa. Don't wait for me. Não espere por mim, tá? Então, nas combinações de verbo, né, em que eu uso verbo auxiliar, no caso do é o verbo auxiliar, ele está na negativa. Começando uma frase, pode ter certeza que se trata do tempo imperativo, tá? Imperativo negativo. Então, quando eu falo don't wait for me, significa não espere, não aguarde por mim, né? Porque wait é o verbo aguardar, esperar, e for está acompanhando aqui a preposição, né? Quem espera, espera por alguém, por exemplo. Então, wait for me, aguardar por mim. E o me aqui, no caso, é um pronome objeto, o pronome que funciona como objeto da frase e costuma vir após verbos ou preposições, tá? Agora, o phrasal verb que nós devemos estudar aqui, ele está na segunda frase. I don't want to hold you up. Ou seja, eu não quero. Aqui, de novo, temos o don't, só que aqui ele é um verbo auxiliar, está ajudando a passar o verbo principal, que é o verbo want, o verbo querer, para a negativa. Lembrando que os verbos principais, né, eles precisam de verbos auxiliares para negar, para fazer perguntas e para fazer a negativa. No presente, eu não posso negar sozinho, ou seja, eu não consigo passar a frase I want to hold you up, por exemplo, para a negativa. Então, eu preciso de um verbo auxiliar. No caso aqui, como o tempo verbal é o presente simples, o present simple, eu uso aqui o verbo auxiliar don't, tá? Ele sozinho não tem significado, ele simplesmente é como se fosse um não, né? Eu não quero, I don't want, né? Eu não quero, então observe que o verbo want, ele tá com uma combinação want to, hold, né? Quando nós usamos o verbo querer, nós usamos a combinação want mais o verbo principal, mais um outro verbo, perdão, só que esse outro verbo, ele é seguido pela preposição to, né? Quando eu falo assim, I want to study English. Eu quero estudar inglês. Né? Eu não posso simplesmente falar I want to study English. Essa locução verbal aqui, né? I want to study, requer
que nós usemos a preposição to. Então, essas combinações você vai aprendendo com o tempo, né? Tem verbo que não requer preposição, tem verbo que requer que o verbo seguinte seja seguido de ing. Tudo isso nós já abordamos aqui no canal, né? Uma série de vídeos detalhando gramática, só que agora nós estamos revisitando todos os tópicos gramaticais através de exemplos. Então, certamente nós vamos falar disso pormenorizadamente depois, tá? Então, vamos ver. I don't want to hold you up. Então, eu não quero o quê? Aqui nós temos um phrasal verb, um verbo frasal, que é a combinação do verbo hold e up. Quando eu falo I don't want to hold you up, significa eu não quero segurar você, ou seja, eu não quero deixar você esperando, né? Ou seja, você tem outras coisas para fazer, então aqui ó, don't wait for me, não espere por mim. I don't want to hold you up, eu não quero deixar você esperando. Então, hold up, ele tem esse significado, tá? De deixar alguém aguardando por alguma coisa. E aqui, no caso, nós usamos o pronome objeto you, né? Que é o pronome que vem após o verbo. Coincide aqui nesse caso, né? Do pronome objeto ser igual ao pronome sujeito. Ele é grafado da mesma forma, mas se fosse um outro pronome, o pronome seria diferente. Por exemplo, hold him up, né? Deixá-lo esperando, né? I don't want to hold him up. Eu não quero deixá-lo esperando, deixar ele, né? Então, é uma combinação aqui que vai depender muito do sujeito. No caso aqui, tudo se refere à primeira pessoa, tá? Então, I don't want to hold you up. Lembrando que o pronome objeto, ele está vindo entre o verbo principal, né? O verbo e a preposição, tá? Então, é isso. Let's go to the second example. Vamos ao segundo exemplo. I don't want to hear. Depois eu vou até explicar porque eu falei wanna hear, tá? I don't want to hear any more about this. Please don't bring it up again. Bom, aqui eu já expliquei, né? Que I don't want, eu não quero, né? I aqui é eu, né? I don't want, então isso aqui é presente. Want to hear nós temos dois verbos, o verbo want e o verbo hear, está combinado, né? Eles estão juntos utilizando a preposição to. Então, want to hear significa querer ouvir, ou seja, eu não quero ouvir, né? Nós temos hear, que é ouvir, temos o verbo listen, né? Que é listen to music, ouvir música, né? Então, hear and listen. Temos o verbo escutar, temos o verbo ouvir no português, né? É mais ou menos essa diferença, né? I can't hear you. Eu não consigo ouvir você. Aí nós usamos hear, tá? Então, hear é esse verbo que o verbo ouvir. Então, eu não quero ouvir. Anymore. Anymore significa não mais. Mas do jeito que está escrito aqui, quando eu falo I don't want to hear anymore, significa que eu não quero ouvir mais. Ou seja, eu não quero ouvir mais nada. Tá? I don't want that anymore. Ou seja, eu não quero isso mais. Né? O N, ele é um pronome indefinido, né? Ele é usado geralmente em frases... Gente, o que eu fiz aqui? Ele é usado em frases negativas, né? Então, I don't want to hear anymore, eu não quero ouvir mais. E o want to, ele pode ser substituído informalmente por wanna, tá? É informal, é usado muito na fala. I don't wanna hear anymore, eu não quero ouvir mais, tá? Mas aqui o exemplo é want to hear, tá? Eu não quero ouvir mais sobre
about é sobre, a respeito de, this, isto. Então, this é este, esta, isto, né? Pronome demonstrativo. Eu não quero mais ouvir, né? Eu não quero ouvir sobre isso, né? Eu não quero mais ouvir sobre isso. Esse anymore tem essa ideia de mais, só que na negativa. Please, don't bring it up again. Por favor, please. Aqui nós temos o imperativo negativo, tá? Porque eu estou começando com don't. Só que antes eu tenho please, né? Eu poderia não falar do please, eu poderia simplesmente falar don't bring it up again. Não traga esse assunto à tona de novo, né? Porque bring it up significa trazer alguma coisa à tona, trazer um assunto, né? Trazer um tópico, um assunto. Então, quando eu falo don't bring it up again, significa não traga esse assunto, não traga isso de novo ou novamente, né? Porque aqui na primeira frase eu falei I don't want to hear any more about this. Eu não quero ouvir mais sobre isso. Então, por favor, não. Aqui nós temos o verbo frasal que é bring up. Bring up quer trazer um assunto, introduzir um tema, né? Introduce a topic in a conversation. Introduzir um tópico na conversação, no assunto. Alright? E again significa novamente. Alright? So far, so good? Let's get to the next example. Próximo exemplo. She's always coming up with new ideas. Aqui nós temos o presente contínuo, que é a combinação do verbo to be com o verbo principal com ing, né? Ele tem uma ideia de continuidade a uma ação que está acontecendo. Então, quando eu falo assim, ó, she's always coming up with new ideas, significa ela sempre está vindo, né, surgindo com novas ideias, né? She's always. Então, she é ela. She's é a forma abreviada do she com o is, tá? Que é o verbo to be. Is é verbo to be. Always é um advérbio que significa sempre. Então, she is always coming up. Tá vendo que o verbo principal, que é o verbo come, que é o verbo vir, ele está com ing. Como ele termina com e, eu tenho que tirar o e antes de colocar o ing. Então, vai ficar coming. E o verbo frasal, ele é come up with, tá? Esse é o verbo que nós vamos ver aqui agora. Come up with significa vir, sugerir novas ideias, né? Ou seja, vir com novas coisas, né? No caso, não é novas ideias, tá? É come up with, significa vir com alguma coisa, surgir com alguma coisa. E esse alguma coisa nessa frase é new ideas. Então, she's always coming up with new ideas significa que ela sempre está vindo com novas ideias. No sentido de inventar, criar, né? Então, o verbo é come up with. E ele vem sempre junto aqui, tá? Porque você não vai falar coming new ideas up with. Não, não é possível. Aqui, por exemplo, no exemplo anterior, a gente conseguiu colocar o pronome objeto entre o verbo e a preposição. Aqui não. Aqui o objeto, ele vem depois do come up with, né? Então, ela sempre está surgindo com novas ideias. Esse coming, esse ing é gerúndio, né? Seria o equivalente ao NDO do português, alright? The next one. You look so sad. Cheer up. Então, look. Look é o quê? Look é um dos primeiros verbos que a gente aprende na escola. Look significa olhar. Mas nesse caso, look significa parecer, tá? You look so sad. Ou seja, você parece tão triste, né? Que look, parecer, tá? Temos, inclusive, o verbo look like, que é parecer com, né? Oh, she looks like him. Ela se parece com ele.
Então, look é o verbo parecer, tá? Está relacionado à aparência. You look, você parece. So, aqui é um advérbio, tá? Tão. E um advérbio que modifica o sentido do adjetivo sad. Então, you look so sad, você parece tão triste. Cheer up. Cheer up é um phrasal verb, significa anime-se, ânimo. Cheer up, ânimo, anime-se, alright? Nesse caso está no imperativo afirmativo, né? Uma frase que significa anime-se. Oh, cheer up, anime-se. The next one. It was raining when I got up, but it cleared up later. Bom, essa frase ela tem duas partes, né? It was raining when I got up. Então vamos explorar aqui. It was raining. Aqui eu estou dizendo aqui que estava chovendo. Em inglês, qualquer frase, uma coisa que eu já até comentei em outros vídeos de gramática, né? Porque a gente tem aí uma playlist só de vídeos de gramática. Só que ela ela foi gravada com caderno. Então eu pegava o celular e colocava para ver o caderno, né? E agora a gente está fazendo todos os tópicos novamente, só que no computador com outra abordagem, evidentemente. Mas o que eu estou dizendo eu já falei isso em vários vídeos, não foi somente em um, porque meu canal tem mais de 700 vídeos, então é difícil eu lembrar em quais vídeos, né? Eu já comentei que, mesmo que o sujeito seja inexistente, né, ele vem com um pronome. Temos exceções, sim. No caso aqui, por exemplo, um imperativo, né? Aqui ele não requer sujeito, né? A gente não tem sujeito. Cheer up. Na verdade tem, né? Porque é o you. Você está direcionando isso. Quando eu falo assim, open the door, eu estou dizendo para você abrir a porta ou para a pessoa que está ouvindo para abrir a porta, né? Então é um imperativo. Mas no português, quando a gente fala que choveu ou estava chovendo, a gente não usa sujeito porque é um sujeito inexistente, né? Um fenômeno da natureza. Em inglês não, em inglês a gente usa o it. Então eu falo, estava chovendo, it was raining. E aqui nós temos o passado contínuo. O que é o passado contínuo? É a combinação do verbo to be no passado, que é o was ou were, para he, she ou it no passado, do verbo to be, eu uso was. Né? Para I também, né? I was. E para as demais pessoas do discurso, eu uso were. You were, you were, we were, they were. Não se preocupe, é que nós vamos tratar disso com mais detalhes, né? E se você tiver com muita ansiedade, você já pode buscar no canal os vídeos que eu já gravei sobre o verbo to be no passado, tá bom? Então, it was raining, estava chovendo. Então, é a combinação verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Nós já vimos um tempo contínuo aqui nesse vídeo, que no caso, verbo to be no presente e verbo principal com ing, né? Aqui não, aqui é no passado. It was raining, estava chovendo quando eu levantei, né? Got up. Got up vem de get up. É um verbo irregular. Também é um phrasal verb, né? Uma combinação, mas não é esse o verbo que a gente vai dar ênfase nele. Mas também é um verbo frasal, né? Get up, que significa levantar, né? O passado dele é irregular, então a gente tem que memorizar get, got, tá? O cachorro aqui também da vizinhança está participando do vídeo. Então, get, got. Então, passado irregular. But it cleared up later. Aqui nós temos o verbo clear up, que significa clear é o verbo clarear.
Então, quando eu falo cleared up, significa que o tempo ficou limpo, clareou. Ou seja, estava chovendo e agora não está chovendo mais, deve estar até inclusive ensolarado. Então, quando eu falo it cleared up, significa que o tempo clareou, o tempo limpou, né? Ficou limpo. E clear é um verbo regular, cujo particípio passado se dão acrescentando o sufixo ed, tá? Ao contrário desse verbo aqui, né, que é o get got, é irregular, vocês têm que memorizar, né? Tanto o passado quanto o particípio passado, né, tem uma listagem bem extensiva de verbos, mais de 100 verbos irregulares, que você vai memorizando aos poucos. Temos os verbos regulares, que é só acrescentar ed. Aí você me pergunta, Thales, quando que eu vou saber se um verbo é regular ou irregular? Infelizmente ou felizmente, é memorizando. Então, é aprendizado pelo exemplo, tá? But it cleared up later. Ou seja, o tempo clareou mais tarde. Então, later, mais tarde. Late, tarde. Later, mais tarde. Tá? Que é, digamos assim, o comparativo de superioridade do adjetivo late, né? Acaba sendo, nesse caso, tendo um papel de advérbio, né? Mais tarde. Ok? The next one, vamos ver o próximo. I didn't read the letter. I just tore it up and threw it away. Aqui temos muita coisa interessante. Bom, I didn't read the letter. Aqui nós temos um verbo auxiliar que é utilizado na negativa no passado simples ou no past simple. Então, o verbo read é o verbo ler, tá? Então, aqui eu estou dizendo o quê? Eu não li a carta. I didn't read the letter. Eu não li a carta. Letter parece que é letra, mas é carta, tá, gente? E uma observação importante, se eu quiser dizer que eu li a carta, eu tiro o verbo auxiliar e conjugo o verbo no passado. No caso, o verbo read, o passado dele é grafado da mesma forma. Então, só muda a pronúncia. Quando eu falo eu li a carta, eu falo I read the letter. Eu li a carta. E quando eu uso na negativa, eu uso o verbo auxiliar, né, no passado, e o verbo volta para o infinitivo, né, que essa é uma propriedade importante. Cá em cima, nos exemplos que a gente viu, a gente usou o don't, né, e o verbo, ele volta para o infinitivo. Nesse caso aqui não tem esse problema, entre aspas, porque no presente simples o verbo ele só muda quando temos he, she ou it, né? Que a gente muda de... a gente coloca S no verbo. Nós vamos ver isso depois também, tá? Caso surja um exemplo, tá? Então é isso. I didn't read the letter. Eu não li a carta. Tá? Vamos deixar o presente para a gente estudar quando aparecer no exemplo, tá? I just tore it up. O que significa tore it up? Tore é um verbo no passado, certo? E é o passado do verbo tear, que é o verbo rasgar. Tá? Temos tear, que é lágrima, que tem uma pronúncia diferente, e o verbo rasgar é tear, mas a escrita é a mesma e a pronúncia é diferente. O passado dele é irregular. Então, tear, verbo rasgar, tore é rasgou, né? Eu apenas rasguei a carta, né? Rasguei em pedacinhos. I just tore it up. Eu rasguei a carta and threw it away. Aqui temos mais um verbo, que é throw away, que significa jogar fora. Ó, throw. Aí você me pergunta, por que que tá through?
porque é um verbo irregular. O passado dele é um passado irregular, tá? Tá dando uma coisa rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Tananã, nananã. Só para mostrar para vocês rapidinho. Vou pegar aqui no vocabulário do Cambridge. Para a gente poder... Para vocês o seguinte. Não essa propaganda do Uniaselv, tá? Não era isso que eu queria mostrar, não. Deixa eu diminuir a letra. De repente fica melhor. Aqui, ó. Quando você procura uma palavra no dicionário, aqui eu estou na página da Cambridge, você tem a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Então, isso aqui é um verbo, certo? Tear. Tear é o verbo rasgar. Ao lado da pronúncia americana, você tem a pronúncia britânica. Tan. É um pouquinho diferente. Tem alguns casos que a pronúncia é bem diferente. O meu foco é sempre inglês americano, tá? Mas deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui. Aqui é tear também. Aqui, ó. Chegamos no ponto que eu queria mostrar para vocês. Aqui no início, nós temos o tear verbo, certo? Que é o verbo rasgar. Alright? Rasgar em pedacinhos, né? Cortar em pedacinhos. Tem outros sentidos também, né? To move very quickly, mover-se bem rapidamente. Não conhecia esse sentido desse verbo. Mas, enfim. E cá embaixo nós temos uma outra palavra, substantivo. Ó. Tear, substantivo. Tear. É o mesmo, é a mesma palavra, mas outra classe gramatical e outro significado. Por quê? Aqui, ó, no caso é um buraco em um pedaço de papel, tecido ou outro material onde ele foi rasgado. Mesma coisa, assim, ele acaba tendo o significado de rasgar, só que enquanto substantivo. Porém, o que eu queria mostrar para vocês é que nós temos um outro substantivo que tem a mesma escrita. Lembra que eu falei que tear pode ser lágrima? É isso que eu queria mostrar aqui para vocês no dicionário. A pronúncia é diferente. Tear. Tá vendo? Lágrima. Né? Uma gota de líquido salgado que flui do olho, né? Que sai do olho como resultado de emoção forte, especialmente infelicidade ou dor, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, procure no dicionário e mesmo não tendo dúvida, procure. Porque assim, essas palavras eu não tinha dúvida. Mas eu queria mostrar para vocês como consultar isso no dicionário e para evidenciar que existe diferença, tanto na classe gramatical quanto na pronúncia, apesar da palavra ser a mesma. Então, muito cuidado com isso. Tem muito disso no inglês. Alright? Let's get back. Vamos voltar. Então, é isso, gente. Ó, throw away significa jogar fora, né? Descartar. Então, é isso, ó. Eu não li a carta, eu apenas a rasguei, né? Rasguei em pedacinhos e joguei fora. Threw it away. Esse it aqui se refere a letter. E ele está entre o verbo e a preposição. Alright? Bom, vamos ver só mais um exemplo para integrar esse vídeo. I'm surprised to hear that they have split up. They seemed very happy together. Então, vamos ver. I'm surprised. Eu estou surpreso. Aqui termina com ED, né, gente? Aí você fala, Thales, então quer dizer que surprise é o verbo surpreender e surprised é o verbo no passado. Não, gente. Nesse caso, surprised é um adjetivo. Lembra quando vocês viram no português a questão dos verbos de ligação, né? Que você tem o verbo to be,
Você tem um sujeito, né? Um pronome ou o próprio sujeito. Tem o verbo to be e tem um adjetivo, certo? Isso no português. Eu tô querendo fazer uma relação para facilitar explicar, né? Mas assim, lembre-se que o foco é em inglês, não necessariamente tem a ver, mas aqui nesse caso tem uma semelhança. Quando eu falo I'm surprised, significa que eu estou surpreso, ou surpresa, né? Se for uma mulher. Então, I am surprised. Aqui é a forma contracta abreviada com o apóstrofo M. Eu estou surpreso de ouvir, to hear, ao verbo ouvir de novo. I'm surprised to hear. Estou surpreso de ouvir que eles ou elas se separaram. They have split up. Aqui, gente, nós temos... Na verdade, o have não faz parte do phrasal verb, né? Nós temos um tempo verbal chamado presente perfeito, que é a combinação do verbo have mais o verbo principal no particípio passado. O verbo split, ele tem o passado simples e o particípio passado iguais. Então, escreve da mesma forma. Split, split, split. Split up significa separar, tá? Eles se separaram. Então, quando eu falo they have split up, significa que eles se separaram. Quando eu introduzo uma notícia, um fato, um evento, geralmente, né, eu uso o presente perfeito. Se você, né, é um acompanhante assíduo do canal, provavelmente você já reparou que os vídeos de leitura comentada que eu faço, ou os vídeos Read and Talk About, que são os vídeos de leitura de notícias em inglês, não somente leitura, mas comentar também, eles têm muito esse tempo verbal, é muito usado, tá? Em notícias. Inclusive, eu diria que é o tempo verbal mais usado, formalmente, assim, que eu percebo. É um dos tempos mais usados. Então, they have split up, eles se separaram. They seemed very happy together. Eles... Lembra que... Acho que foi nesse vídeo mesmo. Lembra que eu falei um verbo que significa parecer, que é o verbo look? Cadê o exemplo? Ó, you look so sad. Você parece tão triste. Eu poderia usar esse verbo aqui também, ó. Seem, que é o verbo parecer. Seemed, ou seja, eles pareciam, aqui é passado, coloquei ED, porque é um verbo regular. Regular. Eles pareciam muito felizes, tá? Very é muito, tá? Tá acompanhando o adjetivo happy. Eles pareciam muito felizes juntos, tá? É isso. Bom, tem mais exemplos que a gente precisa isso para um próximo vídeo, para não deixar esse vídeo muito longo, alright? I hope you enjoyed today's video, espero que você tenha gostado. Lembre-se que temos mais de 700 vídeos no canal, né? Assine o canal, compartilhe com os amigos o conteúdo, dê um joinha, tá? Para prestigiar o projeto. E lembre-se, temos vídeos do nível básico ou avançado. Então, vídeos nível básico, em que eu vou explicando pormenorizadamente os tópicos, eu explico em português. E tem os vídeos inteiramente em inglês para você que quer praticar o pensamento em inglês, sabe? Você quer pensar em inglês, você quer se expressar em inglês, também temos vídeos inteiramente em inglês. É só você abrir a página principal do canal, tá dividido por playlists, né? E você pode pesquisar os conteúdos também digitando as palavras que você quer pesquisar. Que eu gravo vídeos desde 2020, então tem muito vídeo para você poder pesquisar. Alright? See you next time, tá?